Olá, tudo bem? Passando aqui para te fazer uma pergunta. Você já andou sobre as águas? Conhece alguém que já andou sobre as águas? No vídeo de hoje, vamos falar de alguém que andou sobre as águas. Quer saber mais? Vem surfar essa onda com a gente. Aguardo você. Olá pessoal, graça e paz, tudo bem com vocês? Eu sou o pastor William Santos. Estamos aqui para mais um vídeo, mais uma palavra de Deus para a sua vida. E o texto que nós vamos refletir e meditar está em Mateus, capítulo 14, quando Jesus anda sobre as águas e pede para que Pedro vá ao seu encontro. Na verdade, Pedro deseja ir ao encontro de Jesus e acontece aquilo que está narrado no texto e eu quero ler com você a partir do versículo 22, que diz assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açotados pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, entre 3 e 6 horas da manhã, Jesus foi ter com eles andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. Ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e disse: Homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és Filho de Deus. Quando olhamos para esse texto, estamos vendo Jesus depois de despedir a multidão, e é o próprio Jesus quem vai compelir os seus discípulos a entrar no barco. E na madrugada, quando Jesus vai e se retira para orar, porque era costume de Jesus se retirar para orar e conversar com o Pai, por volta de 3 horas da manhã, entre 3 e 6, era a quarta vigília da noite, o barco está sendo açoitado por uma grande tempestade. E aí então, Jesus vai ao encontro dos seus discípulos e eles, quando veem Jesus andando sobre as águas, eles ficam perplexos. Eles não sabem que é Jesus. Eles acham que é um fantasma. E aí, como sempre, Pedro, o grande Pedro, aquele que era sanguíneo, que tinha um temperamento forte, mas que talvez fosse o mais corajoso dos discípulos, vai dizer: Se és tu, permita-me que eu vá ao teu encontro. E olhando para esse texto, eu penso em algumas lições que nós extraímos do mesmo. E o primeiro ponto que eu quero pensar com você é o seguinte: Deus nos conduz ao conflito para o qual Ele já nos equipou para vencer. Essa frase é uma frase de Bill Johnson. Ele está dizendo que todos os conflitos que nós somos levados a enfrentá-lo, o Senhor já nos equipou com a armadura certa para este conflito. Veja você que é o próprio Jesus quem vai compelir os discípulos a entrar no barco e atravessar. Parece que é Jesus quem está jogando os seus discípulos para uma tempestade. Parece que é Jesus quem está dando aos seus discípulos a oportunidade de viver uma tempestade. Mas eu aprendo que é mais seguro estar numa tempestade dentro da vontade de Deus do que numa calmaria fora dela. Se você está enfrentando uma tempestade, mas você está dentro da vontade de Deus, entenda e aprenda, é melhor
numa tempestade na vontade de Deus do que qualquer outra bonança fora da vontade de Deus. E aí então eu entendo e aprendo que aqueles discípulos estavam sendo equipados para viver essa grande experiência. Então Jesus, Deus, o Espírito Santo, jamais te levará a um conflito sem te dar a armadura certa para você vencer. Se você está vivendo um grande conflito na tua vida, se você está vivendo uma grande tempestade, se as águas do mar da vida estão agitadas contra você, você já tem uma armadura certa para este conflito. Basta você entender isso, tomar posse do que Deus tem para a tua vida, e eu tenho certeza que a partir de então você viverá grandes coisas da parte de Deus. O segundo ponto dessa mensagem nós extraímos dos versos 25, 26 e 27. A Bíblia fala que eles foram tomados de medo, eles gritam, eles ficam desesperados. E eu aprendo, não permita que o medo grite mais alto que a sua fé. Às vezes o medo nos paralisa. Sentir medo é normal. Quando olhamos para 2 Crônicas, capítulo 20, a Bíblia fala que Josafá teve medo diante das ameaças do inimigo. Sentir medo é normal. E isso é até bom, até certo ponto, porque isso nos dá o senso de dependência de Deus. E o medo, então, pode nos dar a sensação de que sozinho nós não podemos fazer nada. Mas o medo não pode ser maior que a sua fé. O medo não pode te paralisar. O medo não pode gritar mais alto do que a voz de Deus no seu coração. O medo não pode gritar mais alto do que a garantia da vitória que nós temos através da palavra de Deus. E aqueles homens foram tomados pelo medo e o medo gritou mais alto do que a fé. Eles viram Jesus como um fantasma. Jesus não é um fantasma. Ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos Reis. Jesus não é um fantasma na sua vida. Jesus é alguém presente, alguém que existe, alguém que se levanta em tempos oportunos diante dos maiores conflitos da vida e sempre está te dando a oportunidade de viver aquilo que ele deseja para a sua vida. Então nunca permita que o medo seja maior do que a coragem do Espírito Santo que tem dentro de você. Porque se você acredita, você pode viver coisas maravilhosas da parte de Deus. E o terceiro ponto que eu quero pensar com você, extraído desse texto, está nos versos 29, 30 e 31. Bem, nesse terceiro ponto eu aprendo o seguinte: você sempre vai onde tua fé te faz enxergar. Você sempre vai aonde a tua fé te permite ir. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Note que quando Pedro ouve Jesus falando que era ele, ele diz: se é o Senhor, permita que eu saia do barco e vá ao teu encontro. Pedro foi corajoso. Pedro foi o único que teve coragem de ir. Eu vejo muita gente criticando Pedro quando ele vai afundar. Mas, na verdade, foi o único que teve a coragem de acreditar que Jesus, de fato, era quem estava dizendo. E aí, então, Pedro sai do barco e ele começa a andar sobre as águas. Ora, Pedro, junto com Jesus, andou sobre as águas. Que experiência formidável, que experiência maravilhosa. E as águas aqui representam as águas da dificuldade, as águas da vida, as águas do conflito, as águas do desespero, as águas que nós enfrentamos dia a dia e que nos fazem muitas vezes submergir diante dos dilemas e dos embates que nós enfrentamos na vida. Mas Pedro, ele andou por um certo tempo. Quando ele perde a fé, ele vai afundar. Mas ainda que você esteja afundando diante das dificuldades, ele gritou, ele clamou, ele pediu por socorro e a Bíblia fala que Jesus estendeu a mão, levantou Pedro e ambos entraram no barco e a tempestade cessou.
Se você está afundando diante das adversidades da vida, se você perdeu a fé em algum momento da vida, se você não conseguiu ir mais longe porque a sua fé te limitou diante da sua falta de fé, Jesus está estendendo a mão para você hoje dizendo assim: eu te levanto, eu entro no barco contigo, a tempestade vai cessar e você saberá que eu sou o teu Deus. Então, não seja roubado em si mesmo pelas adversidades. Não permita que a sua fé seja levada pelas ondas da vida, mas acredite, você pode ir mais longe, então aqueça a sua fé, porque existe uma fé que foi colocada no seu coração. Que Deus abençoe sua vida, que essa palavra entre no seu coração, que ela traga um impacto na sua vida e que você viva grandes experiências em Deus e que você possa desfrutar de tudo que Deus tem para você. Até o próximo vídeo, um beijo no seu coração, que Deus te abençoe.